E aí, tudo bem? Olha só, eu quero compartilhar uma história contigo, algo que aconteceu comigo na vida de empreendedor. Eu comecei a empreender por volta de 2013 a 2014, só que só 2015 que eu abri o meu CNPJ e comecei a empreender e realmente a se expandir. Em 2015, 16, 17 e 18, eu expandi e cresci muito, estava crescendo muito. Porém, em 2018, eu fiz alguns negócios ainda inexperiente, faltando maturidade. Eu tomei algumas escolhas e fiz algumas coisas que me levou a quebrar, que me levou ao fundo do poço, falando sobre a empresa, né? E então, quando chegou nesse tempo, de 2018, eu fiz alguns grandes negócios em São Paulo, capital. E ali, nesse momento, eu já tinha capital de giro, eu tinha estoque, eu estava trabalhando, a coisa estava crescendo, estava alavancando. E nesse negócio, em questão de mais ou menos uns 20 dias, eu perdi tudo. Capital de giro, eu perdi o meu estoque, eu perdi tudo. E em questão de 20 dias, a chave virou assim de uma forma sobrenatural. E eu lembro que no dia que eu vi que eu tinha caído num golpe, que na verdade foi um golpe, né, de uma empresa que se instalou lá e ela anoiteceu e não amanheceu. Os caras eram artistas. Entrei, consultei, tava tudo ok, nem cheque devolvido tinha. E de repente, no dia que eu percebi que eu tinha caído num golpe, quando eu entrei de novo, era uma conta fantasma, era um negócio muito louco, mas não vem ao caso. Eu só sei que quando eu percebi que eu tinha caído nesse golpe, eu fui na frente da empresa, eu coloquei meu pé na parede, eu olhei para os céus e falei: Senhor, e agora? Uma angústia tomou conta do meu coração, um desespero tomou conta do meu coração. E naquele momento eu pude escutar a voz do Senhor claramente dizendo assim para mim: Você estava como um avião decolando. Você já estava tirando a rodinha do chão. Você já estava tirando a roda do chão. Eu derrubei, porque se caísse lá de cima, não sobraria nada. Presta atenção no que eu estou dizendo. O Senhor disse: Eu derrubei. Não está dizendo, eu permiti que você caísse. Não, ele falou, eu derrubei agora, para que você não caísse lá de cima depois e não sobrasse nada. Engole o choro. Quando você começou, você não tinha carteira de cliente, você não tinha máquinas, você não tinha um lugar, você não tinha nada. Agora você vai começar de novo com uma carteira de cliente, agora você vai começar de novo com uma experiência diferente, agora você vai começar já com funcionários, com máquinas. Porém, dessa vez agora você vai começar de uma forma totalmente diferente da forma que você vinha vindo. E aquilo ali me deu força, aquilo ali me deu um discernimento, e eu falei: "Vamos engolir o choro e vamos para cima". Eu tinha uma caminhonete na época, eu tinha um carro para casa, para os afazeres da casa, e eu tinha um carro para a empresa, que era uma D20. E aquela D20 valia R$ 25.000. E eu devia, e eu fiquei devendo, né? Como não recebi os boletos, eu fiquei devendo também por os fornecedores. E com isso eu peguei aquela caminhonete e entreguei para quitar uma conta. Então eu fiquei sem o meu carro de trabalho. E ali eu parei um pouco e meditei: o que que eu vou fazer agora? Estou sem o meu carro de trabalho. E eu passando no celular, eu vi um anúncio de um carro, de um caminhão da Iveco, que eu acabei de vender um carro de 25 mil e apareceu um lá, e era um caminhão de R$ 160.000. Eu olhei aquele ali, chamou minha atenção, e eu comecei a mandar mensagem pelo WhatsApp, para o comprador, para a empresa. Resumindo, com uma semana eu comprei aquele caminhão pelo WhatsApp. Quebrado, ferrado, sem capital de giro, sem dinheiro, tinha perdido tudo. Mas eu pensei, eu vou comprar esse caminhão, foi aí que eu entrei, falei, vou ter que arrumar uma estratégia. Eu não posso ficar pelos cantos choramingando e falar, perdi. Não, o senhor já falou, vou começar de uma forma diferente. Então eu comprei aquele caminhão. Eu lembro que até hoje que o cara falou assim: olha, eu só preciso agora de todos esses documentos que você me enviou, eu preciso de ir aí buscar agora, que você assine, né? E eu preciso de buscá-los assinados em papel. Eu falei, já era. Imprimi tudo, assinei tudo, ele veio, buscou na quinta-feira, na sexta-feira, ele falou: pode vir buscar o caminhão. Com baú, com R$ 160.000. Tinha acabado de vender um de 25 para pagar a conta. E eu falei, eu vou comprar esse caminhão com a parcela, 100% financiado, com uma parcela de R$ 5.000 quebrado. Olha só a estratégia. Eu falei, eu vou comprar esse caminhão, vou abrir uma linha nova que eu possa atender com esse caminhão, e essa linha eu vou pagar a parcela e vou sobreviver e vou resgatar a empresa. E assim foi. Eu abri uma linha nova em Araçatuba, e com esse caminhão eu ia uma vez por mês para Araçatuba, abrir novos clientes. E toda vez que eu ia para Araçatuba, o que eu vendia lá, eu pagava a conta, eu pagava o boleto desse caminhão de R$ 5.000 e ainda me sobrava algo para injetar dentro da empresa. E com isso, com o tempo, eu fui buscando, eu fui trabalhando, eu fui lutando e consegui pagar as parcelas. E a ponto de depois deu uma alta no diesel, uma alta nos carros diesel, consegui vender esse caminhão. E esse caminhão me sobrou R$ 100.000 livre. Paguei, vendi, quitei e me sobrou R$ 100.000 livre para eu comprar um outro carro para trabalhar e começar a vida nova. Por que que eu estou contando toda essa história? Porque lutas e dificuldades todos nós vamos passar. Lutas e dificuldades, ninguém está todo mundo sujeito a passar. Agora, o que que você vai fazer no meio das dificuldades, no meio das lutas? Eu olhei para o céu e pedi direção para Deus. Deus me deu uma direção, eu fui para cima, sem medo. Umas coisas que seguem, umas coisas que entra dentro de mim, é ser corajoso,
e também ser forte e também olhar para as dificuldades e falar assim: eu não vou desistir. Isso eu não abro mão. Eu sei que eu tenho que ser forte, eu sei que eu tenho que ser corajoso, eu sei que tenho que tomar decisões, eu sei que tenho que ir para cima. Então, presta atenção. Você pode estar passando por uma dificuldade hoje, você pode estar passando por uma grande luta hoje. A pergunta é: o que você vai fazer no meio dessa luta? Eu resolvi olhar para os céus, pedir uma direção e agir. Atitude, gestão, gerenciamento, perseverança, persistência. E eu conquistei. E hoje estou com a minha empresa, estou com a minha empresa rodando, cada dia mais crescendo e crendo na provisão e na providência, que vai crescer ainda muito mais. Mas sempre quando chegar as dificuldades, você tem que olhar para o céu, olhar para o céu e pedir um discernimento e ter a atitude e coragem de colocar isso em prática. Se você se conectou com essa história, se você achou legal, se você está passando por uma dificuldade, então compartilhe esse testemunho, compartilhe com pessoas que estão passando por necessidade. Eu também escrevi um livro que chama-se Não Desista de Você. E lá eu conto muito dessas histórias. Lá eu conto muito dessas passagens de 2018 e tantas outras que eu passei e tive que superar. Todos os dias nós vamos ter que superar algo. Então compartilha também. Se você quer ler esse livro, entra aqui no meu link. Aqui tem um link aqui no meu Instagram, né? E você pode comprar, adquirir o seu livro e também ser abençoado. Eu sou o Juarez Amorim e foi um prazer compartilhar um pedaço, um pouquinho da minha vida, de superação da minha vida com você. Forte abraço.